Vamos lá, nossa aula de produção de texto, página 12 e 13. Então, atividade, explicação o assunto é gênero, tira. Então, o que é que significa isso? Comumente conhecida por tirinha, a tira refere-se a publicações quase sempre humorísticas, que geralmente contém linguagem verbal, que faz uso das palavras, e linguagem não verbal, que faz uso de imagens, símbolos e etc. As tirinhas são uma variação das histórias em quadrinho, que são mais extensas. Então, você vê mais isso em gibis da Mônica, da Turma da Mônica. Tem quadrinhos que tem escrita, tem quadrinhos que só tem a imagem para você saber o que é. Então, tem imagem verbal, que é escrita, e não verbal, que só é os desenhos, certo? As tirinhas são uma variação das histórias em quadrinho que são mais extensas. Elas podem circular em diversos meios, como jornais, revistas e internet, onde é possível encontrar páginas dedicadas apenas a esse tipo de publicação. Veja, por exemplo, a tirinha da personagem Armandinho, de Alexandre Beck, que apresenta as linguagens verbal e não verbal. Vocês podem também usar o computador de vocês, creio que vocês têm, e começar a pesquisar sobre tirinhas em casa, certo? E olhar como é interessante. É chamativo, dá vontade de ler, dá vontade de saber o que é que tem escrito. Então, isso vai melhorar também a leitura de vocês. Por conta da curiosidade, vai melhorar a leitura, tá bom? Aí temos o primeiro quadrinho. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso tá certo? Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Então, são quadrinhos com linguagem verbal e com comédia, humorísticos, né? Mais para humorístico. Aí temos, por vez, humor presente numa tira não é óbvio e pode apresentar tom irônico. Ou seja, um comentário engraçado, mas que leve o leitor a refletir sobre o que foi falado. Que no caso desse daqui falou qual a diferença entre os humanos e os animais. Aí no outro perguntou, isso tá certo? Aí o terceiro quadrinho diz, não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? O que é que ele quis dizer? Que os humanos também podem ser considerados, às vezes, como animais, porque agem de tal forma. Aí é um tom irônico. Veja agora um exemplo de tira apresentada, que apresenta apenas linguagem não verbal. Aí temos aí a mulher na chuva, com um guarda-chuva, com a capa. Aí tem até ela chegar, uma menina, até chegar no quarto quadro. Não verbal, então não tem leitura, tem só a imagem. Aí, atividade, página 13. Agora é a sua vez. Leia a tirinha abaixo para responder as perguntas. Que barulheira é essa? Você deveria estar dormindo. Foi o Haroldo, pai. Ele estava pulando na cama. Sério? O Haroldo não estava pulando na cama. Agora trate de dormir. Você também estava pulando na cama. Bom, mas era você quem estava tocando pratos. Então, uma conversa entre pais, entre o pai, o filho e um bichinho de estimação. E aí, uma pequena confusão. Aí você vai explicar. Você achou a tirinha engraçada? Você vai dizer se sim ou se não. B. Porque o pai não acreditou que Calvin quando ele disse que o Haroldo, seu animal de pelúcia, também estava pulando na cama. Por que será? Aí você vai dizer e vai marcar o X na resposta correta. Por quê? Né? Segundo, ordene a tirinha a seguir e escreva a sequência de 3 cenas para encerrá-la. Lembre-se de que você pode ou não usar textos em sua tira. Então, você vai marcar na sequência aí. E vai também lembrar de que você pode ou não usar texto na sua tira. Aí nós temos, né? Qual o primeiro quadro? Qual o primeiro? Você vai botar o 1, o 2 e o 3, certo? A mulher foi comprar sementes. Qual é o primeiro? O segundo, terceiro,
Então, vocês vão marcar aí, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, procura a Pro no privado, certo? Beijos e até amanhã.